Pessoal, bom, vamos continuar aqui nossa aula. Deixei um exercício para vocês fazerem, né, deixa eu colocar para apresentar, que é fazer regras semânticas para converter uma cadeia de entrada para a forma pós-fixada, tá? Então, vocês estão vendo minha tela aí? O que acontece? O exercício, então, era pegar aqui essa gramática e, dado uma entrada, né, por exemplo, 2 vezes 3 mais 5, você iria converter essa entrada para que é chamado de forma, achei que era forma pós-fixada, que toda operação ela vem depois dos operandos nos quais ela vai ser aplicada, né? Então, por exemplo, 2 vezes 3 mais 5, o vezes tem maior precedência, né? Vai ser feito o vezes primeiro, depois o mais. Então, na forma pós-fixada, vai ficar 2, 3 vezes, né? Os operandos primeiro e depois a operação, e depois o 5, que é o operando da direita do mais, né? O operando da esquerda é o resultado aqui de vez, e o mais, né? Então, essa é a forma pós-fixada para essa entrada. Se a entrada fosse 2 mais 5 vezes 3, porque aqui no caso, o que acontece? Eu inverti aqui, né? Coloquei o mais aqui, antes do vezes aqui, né? Da esquerda para a direita. A operação de vezes, ela tem que ser executada antes. Então, só que ele gera o 2, né? Que é o operando da esquerda do mais, só que o mais ele ainda não vai gerar, ele vai gerar o operando da direita do mais para depois gerar o mais, né? Num caso, ele não pode gerar, pessoal, o 5 aqui direto. Porque se ele gerasse, né, essa forma pós-fixada aqui, 2, 5, mais, depois o 3, depois o vezes, eu estaria alterando a precedência, né? Eu estaria fazendo 2 mais 5 para fazer... porque igual eu fiz uma pilha aqui para explicar, até na hora eu achei que a tela estava compartilhando, né? Se a gente pensar numa pilha, né, essas coisas vão sendo empilhadas, então eu teria que 2, 5, mais 3 e vezes. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, a lógica pega o topo da pilha, se for um operador, aplica no topo menos 1, topo menos 2. Se um desses for um operador, aí você tem que continuar a lógica para baixo, né? E depois, aí você tem que ir gravando os resultados e movimentando essas coisas na pilha, atualizando aí os elementos do topo. Então, no caso aqui dessa conversão aqui, considerando que eu fiz aqui o mais primeiro, eu teria o 2 mais 5 antes do vezes, né? Porque o mais iria vir embaixo na pilha em relação ao vezes. Então, a conta do mais aqui eu teria que fazer antes para depois fazer a conta da multiplicação, né? Então, estaria errado, né? Eu faria o mais nesse caso e não vezes na frente, né? Então, essa cadeia aqui estaria errada, né? A cadeia correta é o 2, né? Como eu estava falando, ele gera operando à esquerda 2, depois eu gero 5, mas aí eu vou gerar agora os operandos do vezes, o 3, então eu vou ficar com 3 operandos mesmo, posso ter mais na sequência, né? 3 números ali, né? Só que eu já gero vezes, então vezes vai ser aplicado no 3 e no 5, para depois o resultado dessa operação, né, que vai dar pensando no interpretadorzinho, né, que pega essa forma pós-fixada como entrada, né, mas a gente não vai interpretar, a gente só vai gerar a forma pós-fixada. Então, nesse caso, o vezes vai ser aplicado no 3 e no 5, e o resultado depois eu vou aplicar aqui o mais no 15 e no 2, tá? Então, qual que é a ideia, né? A gente vai construir as regras semânticas para basicamente ir colocando um operador para frente dos operandos, tá? Tá beleza, pessoal? Se a minha internet... Ontem, gente, minha internet caiu, tá na reunião, caiu 3 vezes num período pequeno de tempo, tá? Então, se cair, sim, cair, ficar muito fora, eu tento compensar aí no tempo aí. Então, vamos pegar aqui... Vamos começar fazendo o seguinte, pessoal, começar de baixo para cima, para a gente construir as regras semânticas aqui. Então, eu vou começar da produção 7.
a produção 7 é um float const aqui. Então é o seguinte, vocês chegaram a pensar em regra semântica, o Antônio, Matheus? O Antônio, você chegou a pensar, Antônio, nas regras aqui? Então, deixa eu achar aqui. Pegando da 7 aí, né? No caso, a produção 7. Da produção, essa aí do lado, né? Essa aqui, do lado aqui. Só completar aqui. Então, não seria você copiar o valor para F? Beleza. Então, primeiro aqui, o que a gente tem que definir? A gente tem que definir um atributo que vai guardar essas strings, né? Os lexemas aí dos operandos do operador, tá? Então, isso a gente sempre tem que fazer, né? O primeiro passo é definir um ou mais atributos, né? Tem regras que exigem mais de um. No caso aqui, a gente só vai precisar de um atributo que vai guardar as cadeias aí, né? Que a gente que a gente vai montar. Então, eu vou chamar um atributo aqui mesmo de str aqui, que guarda a cadeia de caracteres que eu estou montando lá, para converter para a forma pós-fixada. Então, o que acontece? É isso mesmo que você falou, Antônio. Antes aqui do token, se colocar depois não tem problema não, pessoal. Não vou considerar isso como um erro, por exemplo, numa questão. Né? Aqui você precisa, aqui nesse caso não, em outras produções sim, né? Porque tem que ter os dois operandos, né? Para fazer algumas lojas. Então, no caso aqui, eu vou ter que chamar de regra semântica 1 aqui, né? A regra semântica 1, ela vai setar um atributo aqui, str do f, né? Aqui faltou f aqui, né? Deixa eu acrescentar aqui. Vai setar o atributo str do f com o lexema da constante float, né? Aí a gente usa a notação com ponto mesmo para acessar aqui como se fosse um atributo lá do objeto lá, né? Que representa esse token. Então, eu copio o lexema da constante float para o atributo str do não terminal f, beleza, gente? Então, a regra semântica 1 é isso, tá? Eu pego lá o lexema da constante float e jogo no atributo lá do f, né? Então, passei do filho para o pai. Por que eu vou fazendo essas coisas? Porque quando eu chegar nas operações, eu vou precisar das strings dos operandos para poder inverter, jogar o operador para frente. Agora, vamos para a regra 6. A regra 6, eu tenho f, que deriva aqui constante inteira. Aí, no caso da regra 6... a gente vai ter uma coisa bem parecida, né? A regra semântica 2 aqui, que vai julgar para o atributo str do f o lexema da constante inteira. Então, vou copiar aí para o atributo str de f, tá, pessoal? Regra 6 aqui. O lexema da constante inteira. Aí a regra 5. A regra 5 é a expressão entre parênteses. Então, na regra 5, eu vou ter o parênteses, né, o e o fecha parênteses. No caso da regra 5, eu tenho que pegar a cadeia que vai ser gerada aqui a partir do e, né, porque eu vou chamar e, vai voltar lá no início lá da gramagem gerando as expressões. Então, o e, pessoal, ele vai ter uma cadeia que vai estar armazenada no atributo str dele, tá? A gente vai fazer essa regra de e, né, mas a gente já sabe que eu tenho um atributo str que vai armazenar a cadeia daquela expressão, né, a cadeia na forma pós-fixada para aquela expressão. Então, o que acontece? Na regra semântica 3 aqui, ó, então primeiro eu preciso derivar o e, né, construir a cadeia dele, volta aqui, aí eu já executo a regra semântica 3. A regra semântica 3, ela vai copiar essa cadeia de e para a cadeia do f. Então, é bem parecido, né, se você pegar os exemplos aí, no caso, o exemplo, né, da interpretador de expressões, você vai ver que a lógica aí é bem parecida. Então, copia cadeia de E para cadeia de F.
E aí eu vou subindo aqui, ó, a A4 aqui, ó, multiplicação. Agora eu vou fazer a 3, né, depois a 4, né, que é aquela questão aqui dos operandos estarem em produção diferente aqui. Então, a produção 3 é um T que deriva F, T', e aí eu tenho a produção 4 também, fazer aqui. É um T' que vai derivar a multiplicação, né, ou vezes. Eu vou colocar o lexema aqui, tá? É referente ao multi, né? F, T' e cadê vazio. Vou acrescentar aqui, pessoal, né, só para a gente já fazer também, para vocês entenderem, o divisão, F, T' e cadê vazio. Então, o que acontece? Na produção 3, eu tenho aquele esquema que eu vou derivar aqui um operando a partir de F, e aí a cadeia de caracteres daquele operando vai estar onde que vai estar? Vai estar no atributo str de F. Só que aí, para eu juntar a cadeia de caracteres do operando da esquerda com o operando da direita, é aquela questão que eu preciso copiar esse atributo str do F para o T'. Então, aqui eu vou ter uma regra, pessoal, a regra 4 aqui, que vai fazer a cópia do F, deixa eu apagar aqui, vai fazer a cópia do atributo str de F para T'. Então, vou ter aqui, regra 4, T'.str recebe F.str, tá? Reparem só que até agora eu fui copiando uma string para outra, eu ainda não fiz a gente vai ver agora concatenação. Então, a regra 4 é isso, é copiar, T' vai herdar a string do operando da esquerda, né, de F, e aí quando eu chegar aqui desculpe, se na regra 3, na regra semântica 4 que vai fazer isso, quando eu chegar aqui na produção 4, eu vou ter aqui o operando da direita aqui, né? Então, tendo o operando da direita aqui e o operando da esquerda, tendo a string do operando da direita sendo construída em F, e a string do operando da esquerda construída em T', sendo construída em T', pessoal, que eu recebi aqui na regra semântica 4, eu agora consigo, na regra semântica 5, fazer o esquema de gerar uma operação na forma pós-fixada, tá? Então, olha só, a operação é alguma coisa ali que vem de T', vamos supor, um 3 aqui que vem de T', vezes o 5 aqui que vem de F, tá? Então, é uma operação aí de multiplicação. Então, o que acontece, pessoal? Essa operação aqui, né, tá na forma normal que a gente usa, que é chamada infixada, né? O operador está no meio dos operandos, só que agora eu quero passar essa forma aqui para a forma pós-fixada, 3, 5 vezes, que é isso aqui. Então, eu vou jogar o operador para frente aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir na regra semântica 5 uma cadeia de caracteres onde o operador está na frente dos operandos. Como é que eu faço isso? Eu pego e eu vou guardar essa cadeia de caracteres em T', né? Para passar isso para frente, que é o próximo não terminal aqui, né? Que vai fazer as chamadas recursivas. Então, eu vou fazer T'.str recebe. Qual que é o operando da esquerda, pessoal? Ele vem... Onde que está a string deles? T' aqui, né? Que eu recebi do F aqui na regra 4 aqui. Com a regra semântica 4. T'.str. Aí eu vou usar o operador de mais aqui para concatenar, tá? Não sei se vocês preferem... Vou colocar aqui, tipo, uma notação do C aqui. Um str... Nem lembro como é que concatena isso aqui. Finge que essa função é essa mesmo aí, pessoal. Eu acho que mas... T'.str. Aí eu vou concatenar com f.str nessa ordem, concatenado com o lexema aqui do operador, né? Aqui, no caso, eu teria uma outra regra semântica aqui, né, para guardar o lexema do operador numa variável aqui,
Deixa eu colocar para ficar direitinho aqui. Então, a regra... Deixa eu acrescentar aqui rapidinho, pessoal. Seria a regra 5 aqui e a regra 6 ali no... Então, a regra 5 e a regra 6. Então, a regra 5, ela pega só o lexema do token atual e joga nessa variável OP aqui do operador, né? Então, pego lá multi.lexema. E a regra 6 vai fazer aquilo que eu falei, de fazer concatenação. Tlinha.str, f.str, o operador aqui, na variável OP aqui. Então, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai gravar, no caso do 3 vezes 5, 5 vezes no str aqui, tá? Vou apagar só para não ficar muita coisa aqui. Então, vou colocar mais aqui. Na regra semântica 6, eu fiz a concatenação nessa ordem, né? Colocando o operador para frente. Né? Colocar aqui para vocês lembrarem que é na ordem da esquerda para a direita, né? Então, pessoal, eu tenho essa regra 6 que vai concatenar essas coisas para o operador para frente, beleza? Aí eu vou ter a regra 7 aqui. Só ver se eu estou... Beleza. Tem a regra 7. O que a regra 7 faz aqui, ó, no final da produção 3? Vai copiar a string de telinha para T. Depois a gente faz da divisão aqui, só para a gente fechar essas regras, né, entender, depois fazer o passo a passo aí. A regra 7 copia a string de telinha para T, né, de telinha para o pai dele, e aí eu vou passando isso para cima. Aí eu vou chegar agora lá nas produções 1 e 2, que é do mais ali, tá? Então, a gente fez aqui 3, 4. Aqui eu tenho linha, e aí vou ter produção 2 aqui. Desculpa. Linha que deriva mais linha. Aí poderia ter menos aqui também. Deixa eu colocar aqui. Então, no caso aqui, pessoal, eu tenho as produções que vão gerar o mais. Então, é a mesma lógica da 3 e da 4 ali, ó. Eu tenho uma regra semântica aqui para copiar de T para linha, né? Vai ser a regra semântica 8, que vai copiar o valor, a string de T para linha. E aí a gente vai entrar aqui, aqui eu vou precisar inserir outra regra aqui, né? Só para pegar o mais. Aí eu vou ter, então, R8, copia a str de T para linha. Aí eu tenho a regra 9 aqui. E a regra 10. A regra 9 vai pegar o lexema de mais, né, token plus ali, colocar na variável OP. E, na verdade, eu não precisaria fazer isso, né, que eu sei que eu estou numa operação de vezes, né, operação de mais, mas, enfim, tá bom, só para ilustrar aí a regra. Eu não precisaria dessa regra 9 nem da 7 ali, tá, pessoal? A regra 10 é a regra que vai fazer concatenação. Então, vou jogar na str de linha a concatenação de linha.str, porque eu herdei operando à esquerda do T. Esqueci da anotação aqui. Usar lá a função que vai concatenar linha str com o operando à direita, tstr, com o operador.
Aqui, né, colocar só para vocês lembrarem aqui que a gente poderia ter colocado mais aqui direto aqui, né? Que a gente sabe que está na soma. Então, fiz a concatenação aqui, pessoal. Né, aí jogo na linha e depois eu tenho a regra, no caso que é a regra 11, que vai copiar de E' para E. Tá? Então, né, eu fiz regras semânticas para converter para forma pós-fixada, né? Como é que funciona isso? Durante a derivação, eu vou chamar lá T, regra semântica 8, L, regra semântica 11. Né, vamos fazer um passo a passo para a gente entender. Aí, à medida que eu vou fazendo a derivação, todo operando que eu tenho simples, né? Um operando simples é uma constante inteira, float, ou um ID, né? Que no caso não tem ali, mas seria um ID. Eu copio para o pai a string dele lá, o lexema. Aí, no caso, quando eu tenho uma operação, eu faço a concatenação do operando da esquerda nessa ordem, operando da esquerda, operando da direita e o operador, tá? E dessa forma eu consigo construir converter para forma pós-fixada, tá, pessoal? A gente já vai ver um código em Python depois. Antes, deixa a gente só fazer o passo a passo aqui para entender como é que essas coisas estão andando aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, só para passo a passo aqui ficar mais curto aqui, eu vou tirar aqui essa regra do operador aqui, só para a gente ver o passo a passo na derivação, não vai ficar muita regra aí, e não tem necessidade de eu colocar aquilo que eu já sei que é vezes aqui. Vocês entenderam a ideia aqui, pessoal? Então, deixa eu... vou aqui. A gente vai fazer um passo a passo agora para ver isso durante a derivação, tá? Bom, deixa eu pegar aqui, então, uma cadeia aqui de caracteres aqui, por exemplo, aquela que eu tinha feito lá do mais antes, né? 2 mais 5 vezes 3. Então, no caso aqui, dessa cadeia, a saída tem que ser 2, 5, 3 vezes mais. Porque eu tenho que fazer o vezes antes da operação de mais, tá? Então, aquela ideia que eu falei que faz o vezes, né? Depois pega o resultado, faz a operação de soma. Então, eu pego lá, né? Fazendo a derivação da cadeia de entrada, que deriva. Né, a gente tem que ver nas regras semânticas aqui. T, R8, L', R11. Então, tem T, R8, L', R11. Aí o T vai expandir para F, R4, T', R7. Então, vou ter F, R4, T', R7, R8, L', R11. Continuando aqui, F, eu vou derivar a constante inteira, no caso vai ser R2 constante inteira. Então vai ficar R2 interconst R4, né? Aí eu mantenho aqui que estava aqui depois de F. T', R7, R8, E', R11. Aí a primeira regra semântica que eu vou executar, pessoal, é R2. O que ela vai fazer? Ela vai colocar no atributo string do F o lexema da constante inteira. Então, eu vou pegar, né? Então, sempre faz aquela linha do tempo aí na ordem das regras, né? Para a gente acompanhar o que está acontecendo. Eu vou pegar lá com a regra R2 e vou jogar no str de F, né? A string 2, que é o lexema ali do primeiro operando. Aí, executei R2, vou para a constante inteira, né? Vai casar a constante inteira. R4, T', R7, R8, L', R11. R4, T', R7, R8.
Aí eu vou executar agora o R4. O que o R4 vai fazer? O R4 vai copiar a string do F para o T', né? Para eu continuar a ver se tem o vezes ali. Então, o efeito aqui de R4 é colocar no str de T' a string 2. Então, eu vou ficar com T'. Aqui eu já tinha casado, pessoal, pulei, mas dá para entender, né? R7, R8, E', R11. Agora eu vou expandir o T'. T' verifica se tem multiplicação. No caso aqui, eu não tenho multiplicação nesse ponto da entrada, né? É a soma aqui, ó, 2 mais 5. Então, ele vai derivar a cadeia vazia. E aí eu vou continuar do R7. Então, vai ficar R7, R8, E', R11. Então, o R7 ele vai jogar para o pai aqui, né? Vai jogar o valor de T' para T. Eu vou ficar, então, com T.str com a string 2. Então, vai ficar R8, desculpa, R11. O R8 vai pegar e vai jogar lá em cima, né? O valor de T para E' para eu ver se eu tenho mais na entrada. Então, R8 vai copiar para E', .str string 2. E depois eu vou continuando minha linha aqui, né? Das regras semânticas. Aí eu vou ter E' que vai derivar o mais R11. O E' vai chamar mais, aqui embaixo, né? Mais, né? Eu tirei o R9 aqui, a gente vai, não vai precisar disso. Mais T, R10, E'. Então vai ficar mais T, R10, desculpa, E', R11. Então, E' virou mais T, R10, E', R11, o R11 que estava antes. O mais, eu sei que é o mais, né? Depois eu vou jogar isso para frente dos operandos. Aí eu vou ter T, R10, E', R11. Aí o T vai voltar lá no F, né? Começar tudo de novo, pessoal. O F vai derivar lá CF, R4, T', né? Para derivar o outro operando, T', R7, né? F, R4, T', R7, depois R10, E', R11. Aí o F, por sua vez, né, vai expandir lá o R2, né, constante inteira. Então, vai ficar R2, constante inteira, R4, T', R7, R10, E', R11. Então, né, a gente vai empilhando essas coisas aí. E aí o R2, o que ele vai fazer? Ele vai setar o operando à direita, que é o 5, para a string para o atributo str do F, né? Lembrando que o 2 aqui já está no atributo str do E'. Então, eu vou ficar com f.str recebe 5. Aí eu caso com a constante inteira aqui, vou para R4, T', R7, R10, E', R11. Aí aqui agora no R4, pessoal, é aquela cópia do F para o T', né? Então eu vou ficar com atributo, colocar no atributo str do T' a constante 5 aqui, né? String 5. Aí eu vou ficar com T', R7, R10, E', R11. Aí eu vou ter T' derivando agora vezes, vai ser T' vezes FR6 T'. Então, né, lembrando que ó, 2 mais 5, agora tem um vezes. Vezes FR6 T'. Então, vai ficar vezes FR6 T', e aqui a continuação, R7, R10, E', R11. E aí, eu vou fazer aqui reconhecer o vezes e derivar as coisas a partir do F aqui.
O F vai aplicar, pessoal, R2, constante inteira. Vou ficar com R6, T', R7, R10, E', R11. Aí eu vou ter que o R2, reparem só, eu ainda não fiz a concatenação de um operador. Por quê? Porque o mais eu não podia concatenar ainda, jogar na string, porque o vezes tem uma precedência. Mas aí o que aconteceu? Eu tenho que o 2 no E', o 5 no T', e agora eu vou pôr o 3 no F aqui. Tá, pessoal? Então, essas coisas que vocês vão entendendo só fazendo um passo a passo mesmo, né? Eu tenho 3 operandos aqui armazenados em diferentes não terminais, e ainda não fiz a inversão ali, né? Ainda não fiz a inversão com o operador. Eu vou fazer agora, porque, como eu falei, o mais eu ainda não podia jogar na cadeia, não podia concatenar na cadeia, porque o vezes tem maior precedência. Então, agora Desculpa, gente, que é R11, né? Aqui eu fiz R2, né, e casei aqui constante inteiro. Na regra R6 é que a gente vai fazer essa concatenação com o operador, tá? Então eu fiquei aqui com R6, T', R7, R10, E', R11. Aí agora eu vou fazer R6. O que R6 me fala para fazer aqui, ó, no 4 aqui? Concatenar da esquerda para a direita o atributo str de T' com o atributo str de F com o operador, no caso, vezes, tá? E gravar isso em T'. Então, a regra 6 é pegar e jogar em T', o atributo str do T' atual. Quem que é o T' atual aqui, pessoal? Você tem que acompanhar pelo seu histórico aqui, ó, o 5. Eu vou concatenar. Aqui eu vou abrir, né, só para mostrar a função aqui. Né, do jeito que a gente colocou ali, Fica horrível aqui, mas... No R6, eu vou concatenar T'.str recebe str cat lá do 5 com o fstr, que é o 3, com o operador de vezes. Aí qual que é o resultado disso? É T'.str receber a string 5 3 vezes. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me falam. Então, ao efeito dessa regra semântica 6, agora que eu concatenei... Não, peraí, gente, tem alguma coisa errada aqui. Eu copiei o... Peraí. Ah, não, tá. Depois eu vou jogar o 2 ali na frente, é isso mesmo. Então, o T' str é o 5, 3 vezes. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Continuando aqui, eu vou chegar no T' para ver, né? Por que eu entro em T', né? Para ver se tem mais multiplicação, porque aí eu tenho que ir concatenando outras multiplicações. No caso aqui, eu não tenho mais, né? Acaba a minha cadeia aqui, né? 5 vezes 3 ali, eu já concatenei, vou para o R7. Aí R7, R10, R11. O que o R7 vai fazer? Vai jogar do T' para o T, né? Jogar isso para cima aqui na cadeia, né? Então, vou na gramática ali, eu vou copiar para TSTR. Qual cadeia que eu vou copiar? 5, 3 vezes, que é essa cadeia que está em T'. Aí depois eu vou para R10 para copiar isso para E', e aí a gente vai concatenar, lá na E', a gente vai expandir a regra para concatenar o mais, tá? O 2 e o mais. Então, R10, pessoal, vai copiar para E', a string que está em T. Então, vai ficar 5, 3 vezes em E'. Repare como é que eu vou jogando isso para frente. Então, a E' vai entrar aqui com 5, 3 vezes, né? Lá na regra dele. Isso mesmo? Só ver um negócio aqui, pessoal.
Ah, não, gente, desculpa. Agora eu voltei lá no T, porque o T é operando direito, desculpa aqui. Senão nem dá certo, não. Porque Desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. O que acontece? Toda essa operação de multiplicação, pessoal, né, deixa eu voltar aqui. Eu estava gerando com esse T aqui, né, que é o operando à direita. O 2 eu tinha gerado com o operando à esquerda aqui, que é o outro T aqui, né? Esse cara que tinha gerado 2, e esse T gerou 3 vezes 5. Então aqui, senão não daria certo também. Quando eu volto do T aqui, eu executo a regra R10. O que a regra R10 me diz, pessoal? A regra R10, só corrigir aqui, né? Ela me fala para concatenar o operando da esquerda, aí sim, agora eu vou pegar o 2, jogar na esquerda do 5 3 vezes, e aí jogar o mais na frente de todo mundo. Então, a regra R10 me fala para concatenar o operando da esquerda com o operando da direita e o mais. Quem que é o operando da esquerda? A gente olha o histórico, né? Vou concatenar o L com T, e depois com mais. Quem que é o operando da quem que é o L? Aí eu volto lá em cima, ó, nesse ponto que eu citei o L com 2. E quem que é o T? O T é o 5 3 vezes. Então, aqui a regra R10, ela vai pegar e jogar no L.str a concatenação de 2, concatenação do 2, que está lá no L.str, com o 3 5 vezes, 5 3 vezes, com mais. Então, qual que é o resultado dessa concatenação? É a cadeia 2, tá, pessoal? Nessa ordem, 2 tem que vir à esquerda ali, que foi o primeiro operando a ser reconhecido. 5, 3 vezes e o mais no final. Então, nesse momento, eu concatenei, né, toda a cadeia, coloquei ela no STR, no L, e agora, para finalizar, eu vou ver se tem mais operação de mais aqui na L, e depois vou jogar para E na regra 11. Então, na L aqui, só para ver se tem outro mais, no caso não tem, né? Aí é cadeia vazia, e a regra 11, ela vai pegar e vai copiar o valor de... Não sei porque eu pus aqui embaixo, né? Regra 11 aqui, pessoal. Ela vai copiar o valor de E' para E. Então, eu vou ter E.str recebe 2, 5, 3 vezes mais. E aí eu tenho a resposta final, né? Eu acabei de converter a minha cadeia para forma pós-fixada, então eu fiz isso, né, aplicando essas regras semânticas. Vocês entenderam, gente, o passo a passo aqui? Porque, né, a gente tem que ter esse cuidado que eu concatenei, a primeira concatenação que eu fiz com o operador foi com vezes, né? Aí você pode achar estranho, pô, mas cadê o 2? O 2 vai aparecer depois, né? Primeiro eu tenho que ir concatenando todas as operações de vezes e de divisão, aí depois, lá em cima, eu vou jogar o operando da esquerda, né, que vai ser os operandos que tem um mais aí, né? Vou jogar o operando da esquerda e um mais na regra da linha, né, de cima. Aí eu consigo gerar aqui a cadeia aqui, né? 2, 5, 3 vezes, mais direitinho aqui, tá? Então, outro exemplo de conjunto de regras semânticas, né? E a quantidade de regras, né? De regras aqui que vão sendo expandidas, tá, pessoal? Então, durante a análise sintática aí estão sendo executadas várias regras semânticas e várias vezes uma mesma regra, tá? Vocês entenderam aqui, pessoal, passo a passo aqui, a construção das regras em si, né? Ficou meio fora de ordem aqui, que eu fiz de baixo para cima, né? Mas está aqui, né, da produção 7 aqui, para a produção 1 aqui. Alguma dúvida, gente? Agora, eu entendi agora como que você... que a notação pós-fixada, você... era só colocar na própria regra semântica, né? Uma regra de manipulação para string. Para string, a ideia é sempre assim, ó,
você tem que fazer uma lógica, Antônio. Por exemplo, né, você vai trabalhar com strings, porque a forma pós-fixada é no final das contas, é uma string também, né? Então, a sua entrada já é string, a saída é string. Só que aí, como eu te falei, né, você não pode imprimir nas strings aqui, porque você não vai estar convertendo, você tem que ir concatenando para ficar a forma pós-fixada completa, né? Então, a lógica toda se baseia em concatenar esses strings, né, colocando um operador para frente. E a resposta final vai estar no atributo str do e, tá? Então, é parecido com o que a gente fez lá na conta, né? No avaliador de expressões, a gente ia fazendo a conta, avaliando a expressão, julgando o atributo valor, e o resultado final, que era um número só, estava no E. Aqui, no caso, é uma cadeia, né, que eu fui concatenando, a cadeia final vai aparecer no E, tá? Então, é comum né, a gente ter regras semânticas que vão manipular a string, só a cadeia de caracteres ou valores, né? Ou manipular a tabela de símbolos também, além de preencher atributos, tá? Então, a gente poderia fazer uma regra semântica, pessoal, por exemplo, né? Que eu pego aqui, né, nessas produções aqui que tem a operação, e verifico compatibilidade de tipos, né? Então, eu teria uma regra semântica aqui também, colada aqui na regra do R10 aqui, né, que a gente chamou R10 aqui da conversão pós-fixada, eu poderia ter outras regras semânticas, né? No caso, uma outra regra semântica que faz verificação de tipos, né? Então, essa regra semântica, ela consulta a tabela de símbolos para ela poder fazer a lógica, implementar a lógica dela, né? Que é verificar se os operandos, se os tipos dos operandos são compatíveis, né? De acordo com as regras da linguagem. Caso não seja compatível, efetuar as conversões permitidas, né? Então, aqui, essa regra semântica para verificação de tipos, né? Ela teria que consultar a tabela de símbolos para poder pegar o tipo dos operandos e poder comparar esses tipos, tá? Então, né, eu chamaria funções, né? No caso, eu poderia definir funções aí para essas regras semânticas que estariam sendo chamadas nesse ponto aqui, tá? Mas eu posso, né? Aí o código vai ficando cada vez maior, colocar várias regras semânticas aí ao mesmo tempo, tá? Mas aí, essa parte de verificação de tipos ainda vai fazer durante a análise sintática para expressões, no caso, né? Para outras coisas já complica. Mas como eu discuti com vocês a aula passada, pessoal, lá na gramática 6mol, né? A gente começar a fazer interpretador de expressões durante a análise sintática começa a ficar muito complexo, né? Começa a introduzir problemas, porque eu tenho que gerar as cadeias, né? E o avaliador de expressões, ele, na verdade, ele seguiria um caminho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma árvore de sintaxe abstrata, que eu vou começar a falar agora, explicar agora, e a partir dessa árvore a gente vai realizar várias análises semânticas, inclusive interpretar as expressões, caminhando nessa árvore de sintaxe. Tá, pessoal? Então, agora eu vou passar aqui para o material da árvore de sintaxe abstrata, que já está aí no portal, e depois eu vou voltar de análise semântica. A gente vai entender o que é uma árvore de sintaxe abstrata, e aí depois eu volto para fechar aquele PDF de análise semântica, que tem as regrinhas para construir os nós da árvore, né? Mas eu primeiro preciso falar aqui o que é uma árvore de sintaxe abstrata, tá? Então, o que acontece, pessoal? A gente viu lá quando a gente começou a falar de gramáticas, né? Vocês né, fizeram várias vezes em teoria, a gente reviu aqui, que a gente tem a árvore de derivação de uma cadeia de entrada, né? Então, por exemplo, né? Para a gramática de expressões lá que a gente sempre trabalha, eu vou ter uma árvore que vai representar todos os passos da derivação dessa cadeia aqui, D mais ID, né?
Então, né, a gente constrói a árvore, vai construindo cada passo aí da derivação, colocando em uma árvore. E aí a gente representa, né, todos os passos assim, né, criando nós da árvore, né. Só que o que acontece, pessoal? Essa representação, né, ela é utilizada porque às vezes você consegue enxergar melhor aqui como foi feita a derivação, né, e enxergar até já a questão de precedência. Mas eu falei com vocês que fica inviável a gente construir, já fica difícil de enxergar algumas coisas nessa árvore. Então, a gente pode representar a mesma estrutura aqui, né, mesmo código-fonte, utilizando uma árvore bem menor, né, que a gente viu lá nas primeiras aulas, que eu chamei de árvore de derivação simplificada, né, que era uma transformação dessa aqui, dessa árvore de derivação concreta, né. Então, a gente viu a árvore de derivação simplificada, que nada mais é que eliminar todos esses símbolos aí não terminais, né, que aparecem só na derivação, e representar só a informação essencial aqui, que é o fato de eu ter uma operação de mais com 2 operandos IDs aqui, né? Então, a gente fez essa árvore de derivação simplificada lá. O que seria a árvore de sintaxe abstrata, né? A árvore de sintaxe abstrata, pessoal, é uma ideia parecida aqui com a árvore de derivação simplificada, só que agora eu não vou transformar a minha árvore de derivação concreta, né? Eu não vou chegar nem a construir a árvore de derivação concreta aqui. Eu já vou, à medida que eu faço a análise sintática, eu vou construir uma árvore desse tipo aqui, mais concisa, né? Só que essa árvore, ela tem vários tipos de nós, né? A gente vai usar uma abordagem orientada a objetos, né? Eu poderia usar também uma abordagem não orientada a objetos, né? Usando um único tipo de nó, mas guardando o tipo num atributo do nó, né? Mas no caso aqui, aí eu testaria o tipo lá com um monte de if e else, né? No caso aqui, a gente vai usar a orientação a objetos por causa de várias vantagens da orientação a objetos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma árvore parecida com essa, usando nós que que eu criei, né, para a árvore de sintaxe abstrata, né? Na verdade, o projetista da linguagem, né, do compilador, desculpa, ele vai definindo nomes de nós para representar as expressões e comandos da linguagem, né? Porque é isso que a gente vai fazer, criar uma árvore que vai conter todos os comandos e expressões da linguagem. Então, no caso aqui, pessoal, só para dar uma ideia, né? Eu tenho um nó na minha árvore que eu chamo de arif op lá, seria operação aritmética, né, em inglês, e aí esse nó, ele guarda lá qual que é o operador, né, que está sendo aplicado, e ele tem referência para os filhos dele, né, ele tem ponteiros para os filhos, que são outros nós, né, são outros objetos, né, que eu tenho, e aí eu vou ter uma classe para a gente vai ver, para cada tipo para os nós que eu tenho na minha árvore lá, né? Então, tem uma classe para nós, só anotar aqui para vocês lembrarem, né? Eu tenho uma classe para nó de expressão aritmética, para nó de expressão relacional, para nó ID, para nó número, para nó para o comando if, e assim por diante, tá? Deixa eu colocar aqui, né? Então, é o seguinte, essa árvore de sintaxe abstrata, ela vai representar de forma muito mais concisa o código. Só acabar de escrever aqui. E por que a gente constrói uma árvore dessa, pessoal? Aqui eu dei um outro exemplo, né? É uma árvore que teria esses nós aqui, subtrair, né? Agora com o nome em português, subtrair, dividir. Né? Então, uma cadeia... Aqui eu não dei cadeia de entrada, né? A cadeia seria essa daqui, 1 dividido por 2, aí eu faço a subtração aqui de
3,3 mais, e tem a multiplicação aqui, 40 vezes 5, né? Então, seria representação em árvore dessa expressão aqui. Quais são as vantagens, né? Por que a gente constrói essa representação intermediária e essa árvore de sintaxe abstrata? Eu consigo representar, né, todo o meu código-fonte numa estrutura em árvore que eu consigo enxergar de forma fácil a relação entre expressões e comandos da minha linguagem, pessoal. Então, aqui eu consigo ver claramente, né, que eu tenho 2 operandos para uma operação de subtração, que são outras 2 operações, uma de dividir e uma de somar, e por sua vez, a operação de somar, ela faz uma conta aqui, né, com 3,3 e outra operação de multiplicar. Então, aqui eu consigo ver claramente como essas coisas estão estruturadas, né? Então, a gente vai ver aqui para os comandos da linguagem, né, que eu vou ter aqui um nó if aqui, que ele vai ter um filho, o primeiro filho aqui, que é a expressão dele, né, a condição, e aí ele vai ter o segundo filho, que é a parte verdadeira do if, e o terceiro filho para a parte falsa. Então, eu consigo, pessoal, enxergar, batendo o olho na minha árvore, eu consigo enxergar qual que é o código-fonte que gerou aquela árvore, tá? Então, qual a relação entre os comandos? Qual comando está dentro de qual comando? Quais expressões estão dentro de quais expressões, né? E como essas coisas se relacionam. Então, a árvore de sintaxe abstrata, ela é uma forma de eu representar o meu código-fonte que é muito interessante. E aí tem várias outras vantagens. A gente consegue realizar, como eu falei, implementar um interpretador de expressões só caminhando na árvore, né? Da esquerda para a direita, de baixo para cima, eu vou interpretando aqui as expressões, né? No caso que eu vou andando, caminhando na árvore e fazendo a conta de baixo para cima. Eu vou fazendo essas contas só caminhando na árvore, né? E chamando o método lá, interpretar para cada nó. Cada nó, qual que é a lógica aqui? Cada nó sabe como se interpretar. Então, o método interpretar do nó, ele faz a conta que aquele nó tem que fazer, né? Então, essa mesma lógica a gente pode utilizar para gerar um código que a gente vai ver aqui chamado código de 3 endereços, tá? É uma representação intermediária que é mais de baixo nível, mais perto da linguagem assembly. Então, a árvore de sintaxe abstrata é muito usada aí, né? Tanto que ela é usada no compilador e no GCC mesmo, tá, pessoal? O GCC constrói uma árvore de sintaxe abstrata, a linguagem Java também. Desculpa, gente, eu queria desse... o que aconteceu aqui? Epa. Entendi isso, não. Constrói uma árvore de sintaxe abstrata para representar a linguagem e fazer várias análises, né? Até algumas otimizações já. Então, o que acontece, pessoal? Como eu falei, a nossa árvore de sintaxe abstrata da linguagem C-Small, ela é construída com base, a gente, né, vai usar a orientação objetos e a gente vai definir um nó para cada tipo de comando, estrutura diferente que eu vou ter na minha árvore, tá? Então, eu vou ter os seguintes tipos de nó na minha árvore. Eu vou ter um nó que eu chamo AST Node, que é um nó genérico que representa todas as classes. A palavra genérico não é muito boa, né? O nó base, né? É a classe mãe de todas as outras classes, né? Ele define atributos em comum aí, que estão presentes em todos os nós, né? Então, a ST-Node é a classe mãe de todas as classes, ou classe base de todas as classes. Aí eu tenho aqui uma outra classe aqui, pessoal, que eu chamo de ATTR, né? Que representa um comando de atribuição, né? Vou destacando aqui no texto aqui. Aí eu tenho outro nó da minha árvore, né? A gente vai ver depois os atributos desses nós, que representa o comando if, né? Então, qual que é a ideia aqui? Toda vez que eu identificar um comando de atribuição, durante a análise sintática, quando eu vejo que eu tenho um comando de atribuição, eu vou criar um nó ATTR aqui para representar aquele comando.
Aí, no caso do if, durante a análise sintática, quando eu reconheço o comando if, eu vou criar um nó if. Aqui é só cuidado, pessoal, que o nó chama if mesmo com i maiúsculo, né? Vou criar um nó if para representar aquele comando if. Aí eu vou ter também para o comando while o nó while. Então, eu vou criar um nó while guardando, né, as informações que a gente vai ver para o comando while. Vou criar um nó for vou criar esse nó for aqui, né, para o comando for. Vou criar um nó read para o comando read, nó print para o comando print. E eu vou ter aqui uma classe aqui, XPR, que é a classe base, a classe mãe de todas as expressões. Classe mãe, né, das expressões, né, e operandos aí. Então, eu vou criar a XPR, na verdade, ela não vai ser instanciada, né? Aí, quais são as classes que herdam de SPR, né? Eu vou ter aqui, só arrumar. Eu vou ter classe ID, que representa identificador, que herda de SPR, a gente vai ver ali a hierarquia de classe. A classe num, que representa uma constante numérica, inteira ou float, que vai herdar também de XPR. A classe arithop, que vai representar uma expressão aritmética. Real-op representa uma expressão relacional. E lógico-op uma expressão lógica. Então, essas classes, pessoal, elas definem esses tipos de nó. E como eu falei, à medida que a gente for fazer uma análise sintática, a gente vai ver as regras semânticas, eu vou criar esses nós, né, para cada expressão e comando que eu for reconhecendo na entrada, tá? E aí existe uma hierarquia de classe, que é essa hierarquia de classe aqui, né, que relaciona aí as classes da minha árvore. Então, como eu tinha falado, a classe mãe de todos aqui, né, a stnode, que, no caso, os comandos, os nós que representam os comandos, né, atribuição, if, while, for, herdam da classe stnode, e a expressão também herda da classe stnode, e aí os operandos e expressões aritméticas são herdados de expressão. ID, número, expressão aritmética, relacional e lógica, esses nós vão herdar de expressão, né, consequentemente, esses nós vão herdar também da classe mãe de todos, a stnode. Aí, o que os nós vão ter, pessoal? Os nós vão ter, eu coloquei alguns atributos aqui, né? Existem mais atributos, só para ilustrar. Um vetor de filhos, né? Um vetor de ponteiros aí para filhos, para os filhos daquele nó, tá? Então, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem C++ aí, pessoal, mas C++ eu teria um vector aqui, deixa eu colocar aqui, né? Seria um array de ponteiros para os filhos, né? Eu guardo a referência, né? Pensa numa árvore eneária aí, né? Na implementação de uma árvore eneária. Uma árvore eneária é uma árvore que cada nó pode ter N filhos, né? Por exemplo, uma árvore B. Então, eu preciso guardar esses N filhos num vetor de filhos, né? Então, com ponteiros, né? A gente vai estar alocando tudo dinamicamente. Eu tenho um vetor de ponteiros, né? Igual numa árvore B. Então, no caso C++, né? É um vector, não vou representar aqui. A ideia é essa aqui, né? A rede de ponteiros para os filhos. E aí eu tenho o nome do nó também, né, pessoal? O nome aqui do nó. Eu guardo o OP aqui de operação, né? Poderia ter guardado em expressão aqui também, mas guardei na classe genérica. O tipo do nó, na verdade, é o tipo ali do retorno da expressão ali, né? Que seria int ou float. O lexema aqui de um nó, no caso de ID lá, e número, e o valor aqui, que é um atributo que é usado pelo interpretador, né? Expressões aí, eu utilizo esse atributo valor. Ele calcula o valor de um nó e vai interpretando com base nisso. Aí tem vários métodos, né? Para retornar os filhos, imprimir o nó, gerar código em Python. Aí tem um método também que gera código de 3 endereços, que a gente vai aprender. E assim por diante. Então, eu tenho essa hierarquia de classe, eu tenho essas classes que vão ser eu vou instanciar objetos dessa classe para representar
todos os comandos e expressões que eu reconhecer da linguagem, tá beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí. Então, vamos começar a entender como seria isso num código-fonte, tá? A gente vai entender que como fazer correspondência entre códigos-fontes e árvore de sintaxe, e aí depois que a gente tiver uma ideia de dar a cara das árvores para vários códigos-fontes, entender como fica as árvores para vários códigos, a gente vai para as regras semânticas, tá? Então, dado um código desse aqui em C-Small, pessoal, lembrando aqui que em C-Small só tem uma função, né? Se eu tivesse mais de uma função, eu teria que criar uma árvore de sintaxe abstrata para cada função, tá? Mas a lógica aqui para criar para os comandos e expressões não vai mudar de função para função. Então, eu tenho a declaração aqui de variáveis, só destacar aqui, pessoal, declaração de variável não aparece na árvore, né? As declarações de variáveis, elas vão ser inseridas na tabela de símbolos. Então, a não ser, cuidado aqui, que eu tenho uma declaração com inicialização. Aí, no caso, eu tenho uma atribuição, aí isso aqui aparece na chamada de asa aqui, a árvore de sintaxe abstrata, tá? Só cuidado com essa diferença. De qualquer jeito aqui, né, na declaração com inicialização, eu crio a entrada para X na tabela de símbolos, mas aí eu vou gerar depois um nó na árvore para atribuição, tá? Aqui, como eu não tenho nenhum comando, expressão não gera nó. Eu começo a analisar o while aqui. O que eu tenho dentro do while, pessoal? Eu tenho uma expressão aí. Então, o que acontece? No caso aqui, né, eu já começo, assim que o meu programa vê, né, esqueci de falar aqui, assim que o meu programa vê a função main, ele já cria um nó. Que nó que ele cria? Ele cria um nó genérico. Ele vai criar um nó. Assim que o analisador sintático, né, quem que vai fazer isso? Esse é o sintático. Assim que o analisador sintático vê o método main, eu vou criar um nó genérico, a stnode. Esse nó está representando quem? Ele está representando uma função, pessoal, o início de uma função, que é a função main, tá? E aí, dentro dessa função main, aí agora eu vou começar, depois que eu construir esse nó genérico, eu vou começar a construir os nós que são filhos dele, tá? Então, quem que vai ser o primeiro filho dele aqui, desse nó, pessoal? Vai ser o while aqui. No caso, eu coloquei um código bem simples, né? Eu só tenho um comando aqui dentro do main, né? Que é o comando while. Então, eu já vou fazer em pé aqui a seta, não vou fazer para a esquerda, que eu não vou ter outros filhos. Então, nesse caso aqui, ó, quando o analisador sintático está processando o comando while lá, ele vai criar um nó while para representar esse comando while, e aí eu vou criar os filhos dele. Quais filhos que o while tem? O while tem dois filhos, pessoal. Ele tem um filho que representa a condição dele, né, dentro dos parênteses, e um filho que representa os comandos da parte verdadeira do while. Então, aí, eu crio o nó pai while, e aí depois eu vou criar um nó para quem? Para a expressão. Só que essa expressão é uma expressão complexa. Então, na verdade, eu vou ter uma sub-árvore ali que vai ter várias expressões embaixo. Então, a gente tem que lembrar aqui da precedência, né, para poder construir essas coisas na ordem correta. O operador que tem menor precedência é o que vai estar mais em cima, que vai ser raiz da sub-árvore, que é o menor aqui. Então, eu vou ter um nó do tipo reop, que representa a operação menor aqui, tá? Eu vou colocando os lexemes aí, né, da operação entre parênteses. E aí, essa operação menor, pessoal, vai ter dois filhos, ó. Um nó ID, aí eu estou usando os nomes dos nós que a gente utiliza lá, que a gente vai ver lá na implementação. Esqueci de mandar, eu vou mandar um compilador C++, que tem toda essa parte implementada. O filho da esquerda é o ID, e o filho da direita é outra expressão, pessoal. Que expressão que é essa? É o mais aqui. No caso, a minha árvore, ela meio que... A minha linguagem, ela, na verdade, eu tinha falado que ela é associativa à esquerda, mas ela é associativa à direita, porque ela vai criando, né, deixa eu só conferir se esse mesmo da esquerda para a direita, as expressões. Eu acho que é isso mesmo, pessoal. Eu tenho que conferir.
Na verdade, é isso mesmo, é o mais, o vezes. Então, no caso aqui, eu tenho a operação de mais, que tem menor precedência, em relação ali a vezes, né? No caso ali de mais e menos é a mesma coisa. Eu vou criar um nó arit OP, que representa o mais. Aí esse nó, por sua vez, vai ser toda expressão, no caso, tem dois filhos, né? Vai ter o y como filho aqui da esquerda e o menos como filho da direita. Então, aqui, nessa expressão já é mais complexa, pessoal, mas só para ilustrar aqui, eu vou ter outro nó de expressão aritmética, que é o menos, e aí esse nó de expressão aritmética, ele vai ter o vezes como filho da esquerda e o 3 como filho da direita. Então, vai ser outro nó aqui de expressão aritmética, um vezes, eu vou ter um ID, desculpa, né, que é o Z, e um número aqui, que é o 3, né, o 9. Então, eu vou ter um nó num para o número 9. E aí, aqui, eu vou ter um outro num aqui para o número 3. O filho da direita aqui do menos, tá? Então, dessa forma, a árvore ficou diferente aqui. É o contrário que eu falei, pessoal. O menos vai estar mais em cima. Tá, mas enfim, desculpa que eu não vi, eu olhei rápido ali. Vai ser construído o contrário, que o menos é o mais à direita, então é associativo à esquerda mesmo. Mas é só para ilustrar aqui a ideia que eu confundi, que eu fui ver outra árvore mais cedo. Desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. Só para ilustrar que é o seguinte, eu estou construindo a árvore que representa esse código-fonte. Qualquer coisa vocês me perguntem. Aí eu tenho um nó genérico para toda função no meu código. No caso aqui eu só tenho a main, né? Mas eu teria para toda função um nó genérico que representa a entrada daquela função, né? O início da função. E aí, dentro desse nó genérico, eu vou ter os filhos, que são todos os comandos que vão aparecer dentro do main aqui. No caso, eu só tenho o comando while aqui, então eu tenho um único filho, que é o nó while, e aí esse comando while eu comecei a construir os filhos dele. Então, o filho da esquerda é essa expressão, que deu já essa árvore aqui, né, de expressões, e o filho da direita, pessoal, quem que é o filho da direita? O filho da direita vão ser vários comandos, né? Como, no caso, são vários comandos, a gente... porque eu tenho um bloco aqui, né? Como eu tenho um bloco no while, eu crio um nó genérico para representar o bloco também, tá? Então, vou colocar aqui para vocês lembrarem aqui, que é o bloco de comandos. Aí eu crio um nó genérico. Sempre que eu quero criar um nó para conter um bloco de comandos, eu vou criar um nó genérico. E aí esse nó vai guardar as referências para o filho, tá? Porque isso simplifica a minha análise, porque eu sei que o while sempre vai ter dois filhos. Vai ter um filho expressão e vai ter um filho da direita, que pode ser um único comando ou um bloco de comandos. Mas não tem importância se for um bloco de comandos, que aí eu crio um nó genérico, né? O mesmo raciocínio aqui da função para conter... eu crio um nó genérico para o bloco para conter os comandos que estão dentro daquele bloco. Então, aqui no caso, dentro do bloco do while, pessoal, eu tenho 3 comandos. Eu tenho a atribuição, que é o nó lá, ttr, tem um if, que vai ser criado um nó if, e tem outra atribuição, que é outra ttr, né? Aí ele vai criando aqui, ó, de cima para baixo, né? Aqui eu vou ter que chegar para a direita aqui, vai ficar horrível aqui, mas... Desculpa. A TTR aqui, o que a TTR tem? Tem um ID do lado esquerdo, tem 2 filhos, um ID e expressão do lado direito. Então, aqui eu tenho no atribuição, que tem um filho ID do lado esquerdo, que é o X ali, né? E tem um filho expressão, que no caso é um menos ali, a expressão aritmética, que vai ter o X e o menos, né? Desculpa, o X e o 3 ali. Um ID X e um número 3. Tá, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, esse aqui é para a primeira atribuição. Aí, depois eu criaria o segundo filho aqui para o if. No if tem uma expressão. O que o if tem? Expressão, comando verdadeiro e comando falso. Aqui já vai ficar difícil desculpa, gente, não é atribuição, né? A expressão ali é o maior.
Aqui vai ficar difícil de desenhar, aí eu vou mostrar o desenho que já está pronto, né? Seria um reop maior, que vai ter os outros filhos, né? E assim por diante aqui para o terceiro filho. Tá? Então, eu vou construindo esses nós à medida que eu estou analisando esse código-fonte aqui, né? Esse código-fonte lá está sendo analisado pelo analisador sintático, eu estou construindo esses nós. Aí, no caso aqui, qual que é a árvore resultante, né? A árvore resultante é essa daqui, né? Eu tenho lá um nó genérico, né? A gente fez quase ela toda aqui. Aqui eu chamei de AST, tá, gente? Só na hora de imprimir. Que é Abstract Syntax Tree, né, em inglês. É o nó do while, o nó do reop, a gente viu que as expressões dentro do reop. Aí vem um bloco aqui, ó, da parte verdadeira do while. Atribuição, if e atribuição. O que tem uma atribuição? Sempre dois filhos, id e expressão do lado direito. O que tem um if? O if tem a expressão dele e depois tem o bloco da parte verdadeira aqui, e no caso desse if que não tem o else, não tem o bloco da parte falsa. Aí dentro do bloco da parte verdadeira eu tenho uma atribuição aqui, pessoal. E aí a outra atribuição está fora aqui do, né, não faz parte do if, está dentro do while, está dentro do while. Então, essa é a árvore de sintaxe abstrata que representa o código-fonte, esse código-fonte aqui, tá? Aí eu pergunto para vocês acham que dá para você bater o olho, dá para você entender qual que é o código-fonte de entrada dado aqui? Vocês conseguem enxergar, né, quais são os comandos, o que está dentro do que? Vocês conseguem? Por alto, né? Não, para saber o que está dentro do que, sim, né? Mas. Por exemplo, se eu pergunto para você, Antônio, o que tem nesse código-fonte? Quais comandos que tem dentro da função main? Aí você bate o olho aqui e você fala, tem só um comando que é o while, entendeu? Não tem outro comando dentro da função main, né? Aí se eu te perguntar assim, quantos comandos tem dentro do while? Aí você vai bater o olho e você vai ver, peraí, eu tenho um filho aqui, o filho da parte verdadeira do while tem 3 nós, então são 3 comandos, né? Então, isso que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Essa árvore aqui está representando de forma muito mais concisa, né? Imagina se a gente fosse construir a árvore de derivação para essa cadeia de entrada aí. É loucura, né? Não tem como você construir, nem desenhar a árvore aqui para vocês, a árvore de derivação, né? Com todos os não terminais que são expandidos para gerar, para reconhecer aquele código-fonte de entrada. Então, a gente tem essa representação que é muito mais concisa e que traz diversas vantagens, né? Vamos pegar e entender, antes de a gente ver outras árvores, como é que eu faria um interpretador de expressões para essa árvore, pessoal? Eu vou caminhando na árvore, chamando o método interpretar, que todos os nós implementam. Só para dar uma ideia aqui, o que seria o método interpretar do nó genérico aqui, o AST, né, que é o AST Node aqui? O método interpretado do AST Node, ele percorre os filhos chamando o método, ele só faz isso, ele percorre o vetor de filhos dele, chamando o método interpretar desses filhos. Olha a vantagem de eu representar uma árvore, representar na árvore só aquilo que é essencial, né? Então, no caso, eu percorro, né, para fazer o interpretador, né? Só dando uma ideia aqui, pessoal, depois a gente vai ver o exemplo, vai ver um código, né? Eu percorro a árvore. Não, desculpa. Percorro o vetor de filhos, né? Aqui no caso, estou falando do nó ali, esse node. Ele percorre o vetor de filhos, porque ele guarda os filhos dele, né, num vetor, guarda o ponteiro para os filhos, percorre o vetor de filhos, chamando o método interpretar para cada filho.
Então, estou percorrendo a árvore, pessoal. Quando eu percorro o vetor de filhos, da esquerda para a direita, né? Eu estou percorrendo a árvore, chamando os métodos de interpretar para cada nó, tá? E aí, quando eu chamo o método interpretar do Euler, o que o método interpretar do Euler faria? Ele avaliaria a expressão, o valor da expressão, e dependendo se é verdadeiro ou falso, executaria o filho da direita dele. Se for verdadeiro, ele executa o filho da direita. Caso contrário, não faz, retorna para o pai. Caso contrário, não faz nada, retorna para o pai. E aí, como é que seria interpretar de uma expressão racional? Chama interpretar para os filhos devolvem um valor para o pai, e aí eu faço a comparação que retorna o verdadeiro ou falso aqui, né, colocar aqui, ó, 1 ou 0, que é o true ou false para o pai. Então, fica mais fácil de eu fazer a interpretador, né? Eu não tenho que lidar com os problemas que eu tinha que lidar se eu fosse fazer interpretador durante a análise sintática, tá, pessoal? Só para dar uma ideia, tá, de uma aplicação já da árvore de sintaxe abstrata. Bom, deixa eu só ver... Vamos ver mais uns exemplos, né? Aí a gente já começa a ver as regras semânticas nessa aula e termina... aí finaliza também na aula que vem. Então, essa árvore aqui é para aquele código-fonte, né? Desculpa, gente. Vão ver outras árvores de exemplo aqui. A gente vai fazer o exercício contrário agora. Eu não dei o código-fonte aqui, a gente vai tentar construir o código-fonte a partir da árvore. Então, dada essa árvore aqui, pessoal, qual é o código-fonte que gerou essa árvore? Vocês vão falando para mim, ó, int main. Vocês estão conseguindo ver aqui ou tem que ampliar mais um pouco? Dá para ver aqui, pessoal? Não dá para ver, mas se Dá puder ampliar só um pouquinho, só dar um ampliar, beleza. né? É porque ele não tem... O zoom dele aqui é meio... Eu não sei, eu tenho que configurar... definido, né? Não tem como você mudar. Deve ter como definir, tem como definir várias coisas aqui. Depois eu arrumo esse nível de zoom aí, que tá muito... Eu vou colocar aqui, pessoal, depois eu vou colocar mais em cima. Int main. E aí a gente vai voltando aqui rapidinho. Então, por que eu sei que tem int main, né? Obviamente eu tenho que ter o método main lá do nosso código. Beleza. Aí o que eu tenho dentro do main, pessoal? Olhando para a árvore aqui. 4 atribuições e um if? 4 atribuições e um if nessa ordem. Então, eu vou ter... eu teria declarações também, né? Mas pela árvore a gente não consegue descobrir. A gente teria que olhar a tabela de cima. Então, tem aqui, como o Antônio falou, uma primeira atribuição aqui. O que tem nessa primeira atribuição? Essa aqui, né? Da esquerda. Que recebe 1? Que recebe 1. Tá, pessoal? Aqui, ó, é um porque tá pequeno aqui, né? É um ID, o e a constante inteira. Então, aqui, ó, né, você teria as declarações, beleza. Vou colocar aqui. E aí já vier que recebe 1. E depois, eu tenho que outra atribuição. A construção do código aí, Xandão, você não teria que colocar o tipo também, não? Não, é porque aqui no caso é o seguinte, Matheus. Nesse caso desse código-fonte, depois eu mostro para vocês, eu não sei se é o teste, é que está dentro do arquivo aqui, o nome do teste aqui. As declarações eu fiz todas anteriormente, né? Então, declarei X, entendeu? Com tipo inteiro aqui. Só que aí eu não... Só que você não atribuiu o valor, né? Eu não atribuí valor na declaração. Não, e além de... aí a declaração, ela não vai aparecer aqui na árvore. A gente descobre se... Eu acho que travou. O Xandão caiu? Caiu. Achei que era para mim só. Ah.
Ó, gente, desculpa aí, caiu aqui. Tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu estava mostrando então a árvore. Eu só ia conferir aqui a questão de qual árvore que criou, qual código criou aquela árvore. Porque aí a gente tem que ver a questão de precedência ali, só conferir aqui. Que é o seguinte, Tá, teste 1. Então, no caso aqui, pessoal, o código-fonte que gerou essa árvore, ele... Vou abrir aqui. Acho que é esse aqui mesmo. Esse aqui. Bom, então, eu tenho aqui... Acho que eu consigo copiar aqui, colocar lá no material aqui. Nossa, espera aí. Não, tá. Bom, o código aqui, pessoal, é esse aqui. Então, o que que acontece? Eu tenho o... Desculpe. Eu tenho aqui o E recebe 1, e depois eu tenho aqui 2 dividido, aí que eu estava na dúvida se era se eu tinha parênteses mesmo, né? Eu imaginei porque o vezes está mais embaixo aqui, né? Porque senão o divisão teria que vir antes, né? Fazer antes, por causa que é a mesma precedência, né? E a gente está resolvendo da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho 2 dividido por 3 vezes 5. Por quê, né? Porque eu tenho aqui a divisão, como ela está na mesma precedência do vezes e a linguagem vai resolvendo da esquerda para a direita, se eu não tivesse parênteses, teria que aparecer antes a divisão. Mas como eu tenho parênteses, a divisão teria que ser filho do vezes, né? No caso, se eu não tivesse parênteses. Aqui, como eu tenho parênteses, o vezes aparece como filho, né? Então, a segunda atribuição é essa daqui. Aí eu guardo internamente no nó também, quando ele tem parênteses, né, umas informações a mais. Aí vamos ver, depois a gente confere o código-fonte ali. A terceira atribuição, pessoal. A terceira atribuição, eu tenho um A do lado esquerdo, e eu tenho de novo aqui, ó, divisão, só que agora eu tenho menos, aí eu tenho o número aqui 67, 233, e o E aqui. Então, é A que recebe a operação de menos ali, 67 menos 233 dividido por E, tá? Então, aqui com parênteses, né? Por que com parênteses? Esqueci de falar. O menos está mais embaixo em relação a vezes, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aqui é a A que recebe, entre parênteses, né? 67 menos 233 dividido por E. Então, a gente não pode esquecer disso, que o menos ele só está mais embaixo por causa dos parênteses, tá? Então, é isso mesmo aqui. E aí eu tenho terceira atribuição. Deixa eu voltar aqui que eu confiro que se eu estou conectado. Eu não entendi porque que ele... Bom, terceira atribuição é o C que recebe um mais, né? Aí eu tenho mais e o vezes aqui. Então, o vezes está... a operação de mais aqui com o vezes é mais embaixo na árvore. 2.456 aqui, mais 343 vezes o 313.15 aqui. Então, essa é a quarta atribuição. Desculpem. A quinta... Não, aí acabou aqui, ó, 4 atribuições. Aí, o que meu código tem depois? Um if. O que o if tem? Aí eu olho aqui, ó, para a esquerda aqui, né, primeira condição, primeiro filho, que é a condição do if. Aí eu tenho if, igual, né, aqui eu tenho 2 ID já, if i igual a c, tá, pessoal? Então, aqui eu olho para o primeiro filho, né, do if, filho 0, na posição 0 é a condição.
o filho na posição 1, que é o filho da parte verdadeira. Então, eu sei que eu tenho sempre vai ter uma parte verdadeira, desculpa. Então, a parte verdadeira, eu sei que essa parte verdadeira tem mais de um comando. Ah, não, aqui é só um detalhe que é o seguinte, pessoal. Eu crio um bloco, né? Mesmo que eu não tenha ali, eu não pus chaves, mas é só por causa de um detalhe. Eu pus chaves também, aí já vai criar o bloco, né? Mas eu acho que eu estou criando para o if, porque é o seguinte, ali eu pus chaves, beleza, ele vai criar um bloco, ele vai ter uma única atribuição aqui, que é o t recebe 7. Mas aí tem um detalhe no if, que é o seguinte, como ele tem 2 filhos, né, e o else é um filho que é opcional, pode ou não aparecer, para facilitar as coisas e eu sempre ter 3 filhos, eu crio no if sempre com um bloco, mesmo que crio no if, não, desculpa, crio os filhos dele, a parte verdadeira, sempre utilizando um bloco, mesmo que eu tenha só um comando. Deixa eu apresentar assim, né, que os filhos da parte verdadeira, ele tem um bloco aqui, né, e tem um bloco o filho da parte falsa. Eu só faço isso pelo seguinte motivo, pessoal, porque eu quero manter o if com no máximo 3 filhos, 2 ou 3 filhos. Fica mais fácil eu percorrer a árvore assim, não tem que fazer uma lógica adicional para contar quantos filhos tem na parte verdadeira, caso não tivesse o bloco aqui, para ir para... Não, eu teria um único filho, né? Agora eu não lembro agora por que eu fiz isso. Eu posso... Não faz sentido não, que eu falei, não, gente. Pessoal, esquece que eu falei aqui. Esqueci agora, por que eu... Não era esse o motivo. Mas deixa eu voltar aqui. Bom, então o if aqui, ó, eu sei que eu tenho um if, que tem um relacional, e aqui dentro do bloco da parte verdadeira, né, uma atribuição 7, t recebe 7. E eu sei que eu tenho que a parte falsa, pessoal. Por quê? Porque eu tenho um terceiro filho do if, né? Então, tem um terceiro filho do if, que é uma atribuição, então ele está dentro do else, que é a atribuição t recebe 1, tá? Então, né, se vocês rodarem lá o compilador, vocês vão ver sendo criadas essas árvores, né? Exatamente essa árvore para esse código-fonte. E aí, acabou o meu if aqui, acabou o main, né? Então, a função main tem esses comandos, né? Então, a gente viu aqui, né, que analisando a minha árvore, eu consigo determinar, né, cada comando que eu tenho né, no código-fonte e o que tem dentro desses comandos, entendeu, pessoal? Eu vou deixar como exercício para vocês fazerem determinar, né, fazer esse exercício de determinar para as outras árvores, né, por exemplo, essa árvore aqui, né, qual que é o código-fonte que gerou essa árvore, tá? Então, aí você começa lá, né, int main, começar fazendo aqui. Você tem lá uma atribuição, né, b recebe, tem as declarações, mas tá aqui b recebe 1, aí depois tem outra atribuição, depois tem um if, tá? E aí você vai vendo aqui o que tem dentro do if, ó, o if tem outro if dentro dele, que tem outro while aqui, tá, pessoal? Então, né, a gente pode encadear nessas coisas aqui, né, aqui, ó, na verdade eu tenho um if, else if, né, esse if tá no else, e aí no else dele eu tenho um while aqui, dentro do else desse segundo if aqui, né, então dá pra gente ver essa estrutura, né, essa relação entre os comandos e expressões, tá? Então, pessoal, são exemplos de árvore de sintaxe abstrata aí que a gente constrói, né, para vários códigos-fontes de entrada. Tem outros exemplos ali, tá? E aí, a gente vai ver, né, eu vou começar a falar, mas não vai dar tempo, a gente vai ver as regras semânticas, então, para construir esses nós, né, para
para fazer isso aqui, né, que está representado aqui na árvore, tá? E no material de análise semântica, a gente tem essa parte que discute... aqui eu pus a forma pós-fixada, né? Mas essa seção aqui, regras semanais para a criação da árvore de sintaxe abstrata, tá, pessoal? Que discute essas regras semânticas para isso. Eu vou deixar para a próxima aula, mas dá uma olhada aqui, pessoal, né? Vocês vão ver aqui, ó, comentar aqui duas regrinhas só, que é a 6 e a 7, vocês vão ver que a lógica, novamente, é muito parecida com a que a gente tem feito aí, fez para avaliar a expressão, fez para construir cadeia de caracteres, né? Na regra 7, eu tenho uma regra semântica aqui, que, chamar de R1 aqui. Antes da constante float, ela cria um objeto, né? Agora é diferente, né? Eu não estou avaliando expressão, não estou trabalhando cadeia de caracteres. Eu instancio um objeto da classe num, passando algumas informações, como o lexema, o tipo daquela constante, e aqui é o valor, né? Seria o valor aqui convertido para float. Então, eu instancio esse objeto da minha árvore de sintaxe abstrata. Então, como eu tenho a constante numérica, eu instancio a classe num. Então, eu estou criando o nó num aqui, né? Aí, esse nó eu já vou copiar para o atributo node do não terminal F. Então, quando vocês forem fazer, depois eu faço aqui, quando vocês forem ler aí, pessoal, né, você vai ver que o atributo que a gente tem agora, o atributo node, ele é para guardar referências para os nós da árvore de sintaxe abstrata. É só escrever que guarda as referências para os nós da ASE e da árvore de sintaxe. Então, né, tentem fazer aí, a gente já vê isso na aula que vem, para os nós que estão sendo criados. Desculpa, gente, às vezes eu quero escrever uma frase bonita, hein? Guarda as referências para os nós que estão sendo criados para a árvore, para a sintaxe abstrata. Tenta fazer, entender as regras semânticas, aí pega uma cadeia qualquer de entrada e eu não tenho de ID, né? E faz passo a passo aqui de criação, né? Da árvore aqui. Então, vocês vão executando as regras semânticas, né? À medida que vai fazendo derivação, tá? E aí a gente entende essas regras e já vê esse passo a passo, tá? E aí eu vou fechar essa parte com as implementações aí, tá, pessoal? Vendo a implementação em Python, que é dessa gramática menor, e a implementação em C++, que eu vou passar para vocês. Alguma dúvida aí, pessoal, na aula de hoje aí, questão das regras semânticas da pós-fixada e da árvore de sintaxe abstrata? Por enquanto não. Começar a fazer a lista lá, qualquer coisa. Eu tenho que mandar ainda, o Matheus. Vou mandar. Não está no meio do PDF, não? Oi? Aqueles exercícios, os exercícios dessa parte não estão no PDF, não? Não, não, essa parte eu não tive tempo de colocar no PDF, Antônio. Aí, gente, eu vou passar agora um documento, um PDF separado, que vai ter todos, né? Então, aí vai ter de construir regra semântica, de construir árvore, né? Então, vai ter todos ali juntos, né? Até a última matéria, né? Que a gente vai ver. Então, vou passar tudo junto. Igual eu falei, vou tentar mandar no máximo até semana que vem, tá, pessoal? Aí a gente... Para aqui dentro. Aí vocês já conseguem fazer e fazendo os exercícios. Beleza, gente?
Bom, por hoje é isso, gente. E a aula que vem a gente continue. Até terça, hein, pessoal. Tranquilo, Xandão, valeu. Então,